Então pra mim toda atriz que tava com o rosto brilhando, alguma coisa, pra mim ela sempre tava suja, toda menina pra mim era suja, a minha cabeça não tem como explicar. Se me zoasse, ok, pode me zoar, pode me xingar do que você quiser, me xinga. Aproveita pra me xingar, porque quando eu descobrir algum podre, alguma coisa sua que vai te fazer ficar triste, eu vou jogar isso na sua cara todo santo dia. Oi povo, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Eu coloquei lá na fanpage um postzinho falando pra vocês que eu tava com saudade da gente conversar. Vocês comentaram lá na fanpage que vocês queriam saber como que foi meu primeiro contato com maquiagem, como que eu conheci maquiagem, quem me apresentou maquiagem e como foi usar pela primeira vez. Então vamos lá. Normalmente a maioria dos garotos, sejam gays, sejam héteros, seja o que for, que conhecem maquiagem, ou é por causa de algum parente, alguma amiga que levou ele pra conhecer, alguma amiga que emprestou, ou ele viu alguém usando e resolveu usar, ou ele juntou um monte de amiga, foi lá e comprou, ou então um monte de amigo foi lá pra ele e comprou com ele. Comigo não foi assim. Desde sempre eu via a minha mãe se arrumando pra tomar banho. Se arrumando pra tomar banho. Comecei bem. Eu via a minha mãe se arrumando pra ir trabalhar, pra ir sair e tudo mais. E eu sempre via ela passando algumas coisas no rosto. Isso lá pros 12, 13 anos de idade da minha pessoa. E eu sempre via ela passando algumas coisas no rosto. E eu queria saber muito o que era aquilo. A única coisa que ela falava é que era pro rosto. Que era pra pele, que era pro rosto. Nunca me falava nada. E tinha um negocinho em especial que ela usava, que era redondo assim. Tinha cor de pele. E era um pozinho que ela passava com uma espuminha no rosto e o rosto dela ficava bonito. E assim, pelo menos pra mim é assim, pra mim a minha mãe é a coisa mais linda do mundo depois de mim, claro. E aí eu perguntei uma vez pra ela, falou, filho, isso chama maquiagem, mamãe... Gente, eu tinha 12 anos. Isso chama maquiagem, mamãe usa pra trabalhar, isso ajuda a pele, não sei o que lá. Me explicou um monte de coisa e eu tipo... Aconteceu que aquela curiosidade foi criando, tipo assim, se ela usa o que eu não posso usar, e daí que eu sou o filho dela, e daí que eu só tenho 12 anos, daí que eu nem sequer tenho um cravo ou uma espinha na cara ou uma oleosidade pra esconder. E daí? Eu quero usar, acabou, vou meter a mão naquilo lá de algum jeito e vou passar. Corajoso do jeito que eu sou, né? Sem medo do pior, sem medo do obscuro. Fui lá uma vez na bolsa da mamãe, ela nunca se importou de eu mexer lá, porque sempre tinha bala, essas coisas. E achei a bolsinha de maquiagem dela. E tinha o bendito pó lá, que hoje eu sei que aquilo é um pó compacto. Hoje eu sei que aquilo lá era um pancake, hoje eu sei que aquilo lá era uma base, mas eu não sabia. Então eu peguei aquilo lá e todo dia de manhã, quando eu ia pra escola, eu resolvia passar aquilo na cara. Só que tipo assim, minha mamãe é branca, tipo, mais branca do que eu. Eu sou moreno claro, a mamãe é branca. O pó dela é branco. E tipo assim, eu ainda por cima eu pegava aquela esponjinha que vem no pó e esfregava assim no nariz, achava lindo. Eu falava assim, pra alguma coisa isso aqui tá servindo. Não tem espinha, não tem, nem sei o que é isso no meu rosto, mas pra alguma coisa eu tô servindo. E eu ia pra escola, perguntava se eu passava pó de arroz na cara, perguntava se eu já tinha virado viado, perguntavam se eu tava com algum problema, se eu tinha espirrado alguma coisa no rosto. Até as professoras perguntavam e eu me fingia de louco, fingia que eu não sabia o que estava acontecendo. Até o dia que a mamãe começou a reparar que minha cara tava ficando mais branca conforme a gente saía. Teve uma vez, gente, é muito vergonhoso quando acontece alguma coisa que seus pais descobrem ou que alguém descobre que você não queria que descobrissem quando você é criança. Quando você é adulto, você aprende a lidar com isso. Quando você é criança, você fica muito envergonhado. E a mamãe descobriu uma vez que a gente tava indo pro mercado, a gente tava num ponto de ônibus, ela olhou pra mim e falou assim... Mas Rafael, o que é isso na sua cara? E você já começa a gelar inteiro, tipo assim, ai meu Deus, ela descobriu, morri. E ela já, o que é isso na sua cara? Eu falei, isso o que, mãe? Ela falou, vem aqui, você passou pó no rosto? Eu não sabia do que ela tava falando, mas eu sabia que eu tinha passado o que não era pra passar. Ela veio, ela esticou assim a blusa dela e veio limpando todo o trabalho que eu tinha conseguido de fazer de manhã. Ela foi lá e limpou, falou, não acredito que você tá passando isso, pra que você tá passando isso? Você nem sabe pra que é isso. Para de passar isso. Dane-se o que a mamãe falou. Eu continuei passando todos os dias da semana e ela continuou limpando. Ela sempre vinha com a manguinha da blusa. Que raiva. Sempre vinha com a manguinha da blusa dela aqui assim por cima do dedo. Um dia vão descobrir o que você tá fazendo, vão te zoar e você não vai gostar. Eu falava, mãe, eu nem sei o que é isso, não me importa, sei lá. Eu não lembro o que eu falava. Só que eu continuava usando. Eu achava que as atrizes da televisão que tinham o rosto brilhante, que tinha a pele, sei lá, mais brilhante, que tinha aquele glow no rosto e tudo mais, hoje eu sei o que era aquele glow, eu sei o que era um iluminador, eu sei o que é um... Eu sei o que é. Eu sei o que é. Naquela época eu achava que qualquer mulher que não tivesse o rosto sequinho, ou seja, que não passasse aquilo que a minha mãe passava e que eu resolvi passar também, tava suada
ou não tinha lavado o rosto direito, porque senão o rosto dela não estaria brilhando daquele jeito. Então pra mim toda atriz que tava com o rosto brilhando, alguma coisa, pra mim ela sempre tava suja, toda menina pra mim era suja, a minha cabeça não tem como explicar. O segundo contato, depois de um tempo que minha mãe descobriu que ela me deu umas boas broncas e que eu aprendi que eu não devia ficar fazendo aquilo, já tinha sido zoado horrores na escola, mas eu nunca liguei pra zoação da escola. Gente, eu realmente espero que ela não veja isso, que minha avó não veja isso, porque vai ficar muito feio pro meu lado. Mas, I'm sorry, eu vou ter que falar. Eu lembro que uma vez eu fui na casa de uma avó, o bom é que eu tenho 4 vós, 2 emprestadas, 2 de verdade, então elas não vão saber de qual delas que eu tô falando, né? Eu tinha uma vovó que passava muita maquiagem no rosto sempre que ela ia sair. E tipo assim, um dia eu resolvi ir na penteadeira, ela tinha uma penteadeira na casa dela, eu resolvi ir na penteadeira da casa da vovó e pegar mais uma vez aquele pó que era mais bonito que o que a minha mãe usava, porque era um potinho preto assim, mal sabia eu que era aquilo, era um color trend da Avon, que era um pó facial muito colorido, porque tipo assim, a vovó era branca, ela usava uns pós tipo laranja, sabe? Que você branco e aquelas senhoras que gostam de usar uma maquiagem 30 tons mais bronzeado que ela, pois é. E mesmo assim eu peguei o pó da vovó e comecei a usar algumas vezes, sempre que eu ia na casa dela, ficava ridículo, porque aqui em mim ficava parecendo uma aqui, ó, eu só passava aqui, pra mim só tinha que passar aqui. Mas eu passava aqui, gente, ficava tão ridículo, nossa, que vergonha que eu tenho de mim. Minha mãe vinha, limpava, falava que era ridículo isso, mas eu não tava nem aí. Naquela época, eu acho que YouTube nem era YouTube de verdade, eu lembro que tinha um cara que eu assistia, isso já quando eu tinha uns 14, 15, 16 anos já. Eu lembro que eu assistia um cara que ele fazia vários testes de maquiagem, principalmente da Mary Kay, da Avon, e ele passava os produtos e tipo ia trabalhar pra testar, pra ver o que durava, o que não durava na pele dele, e eu achava o máximo aquilo. Só que eu não tinha dinheiro pra nada disso e tudo mais, eu sempre pegava a mesadinha que eu tinha e falava que eu ia comprar alguma coisa e nunca comprava. Até o dia que eu chamei a minha irmã e a amiga, ex-amiga dela, até onde eu sei, eu chamei elas na minha casa. Meu irmão morava comigo. Gente do céu, eu tô muito lento, me desculpa. Eu chamei as duas na sala e falei que eu queria usar tudo mais. Elas já me botaram terror falando assim que eu não poderia pensar em fazer isso, porque todo mundo já iria descobrir, porque é uma coisa muito evidente, todo mundo já tá na cara que eu uso, eu sou muito novo. Eu falei, eu não quero saber. Eu tenho 70 reais, ou seja, eu tô rico. Eu tenho meus 70 reais, minha mesadinha que os vovós me deram, eu quero comprar maquiagem, vamos lá. Aí elas me levaram, tipo assim, não adianta tirar da minha cabeça, bem, eu sou capricorniano, vai tirar alguma coisa da minha cabeça? Tu tem certeza? E aí a gente foi numa dessas lojas de cosmético aí, eu comprei tudo que eu achei que eu fosse precisar, gente. Nossa, que gracinha, eu comprei meu pó facial, o primeiro pó que eu comprei, nossa, eu juro que eu não lembro a marca. Eu comprei pó facial, um pincel, não sei pra quê, porque eu não uso aquilo nem hoje. Eu comprei um Curvex, daqueles que mastigam o cílio mesmo. Um rímel transparente que eu achava legal. Tudo que eu achava que era maquiagem, eu comprei. Coloquei numa caixinha de acrílicozinho bonitinha. Gente, eu tenho... Nossa, eu vou mostrar, eu tenho que achar. Deve ter em algum lugar. Gente, eu guardo até hoje o meu primeiro pincel ever. Primeiro pincel que eu tenho desde a primeira maquiagem, que foi nesse dia que eu comprei esse pincel, se eu não me engano ele era da Marco Boni, que é uma marca de cosmético também. Eu lembro que eu comprei aquele pincel, ele é um pincel pra pó, uma cerda bem fuleira na época, e eu comprei, eu tenho ele até hoje guardado. Não, eu queria achar. Foi meu primeiro pincel de todos, é tipo minha relíquia, eu nem lavo ele, que eu tenho certeza que se eu tentar puxar o negocinho pra lavar vai começar a sair na minha mão. Então eu deixo lá quietinho, mas nossa, é minha relíquia. Eu tenho que achar. Gente, achei. Olha isso. Olha isso, gente. Olha que sedosidade. Olha aí, é isso aí mesmo, ó. Não sei se dá pra ver, tá escrito Marco Boni apagado. Gente, eu tenho esse pincel a mais. Olha aqui a cola dele saindo. Deus me livre. Eu tenho esse pincel há mais de 6 anos. É tipo a minha relíquia de quando eu resolvi comprar maquiagem. E eu fui querendo comprar coisas melhores. Aí eu lembro que eu comprei escovinha pra pentear a sobrancelha, porque eu já começava a gostar de sobrancelha. Eu comprei um tipo de hidratante, acho que era da Nivea tal, que deixava a boca um pouquinho mais avermelhada, eu ficava dando batidinhas. Nisso eu já assistia vídeo, já curtia muita coisa e tal. E aí eu fui começando a ter os meus primeiros contatos com a maquiagem. Aí eu lembro que assim, quando foi chegando próximo da 7ª, 8ª série e tal, eu já não tava nem aí pra nada. Gente, eu nunca fui zoado na escola, porque assim, se me zoasse, ok, pode me zoar, pode me xingar do que você quiser, me xinga, aproveita pra me xingar, porque quando eu descobrir algum podre, alguma coisa sua que vai te fazer ficar triste, eu vou jogar isso na sua cara todo santo dia. Então essa era a minha arma, tu pode me xingar do que você quiser. Eu sabia que eles me xingavam porque, gente, eu era muito feio.
Eu era uma... Nossa, não tem problema ser feio, mas eu era muito feio. Eu pedia pra ser zoado, porque eu era muito feio, eu tenho consciência disso. Não que hoje eu seja lindo, mas eu tenho consciência disso. Pode me zoar, só que eu vou te zoar. Eu vou descobrir algum horror que você tem, alguma coisa que você não goste que as pessoas falem e vou te zoar pro resto da vida se você me zoar. Então eu já não tava nem aí. Então as minhas amigas vinham, eu passava maquiagem nelas, elas levavam o delineador delas pra sala e eu que passava, eu que fazia o delineador delas, eu passava lápis embaixo e tal, porque você sabe como é que é? Menina de manhã na escola, principalmente hoje, é aquele delineador que começa aqui e termina tipo Amy Winehouse, tão perfeito que tá passado, é aquele blush aqui. Parecendo que levou 2 chineladas na cara, mas às 6 da manhã. Mas eu passava a maquiagem nelas porque eu achava o máximo. E aí eu descobri que o que eu realmente gostava talvez não fosse somente a maquiagem, mas fosse a estética, porque pra mim o que é maravilhoso na maquiagem e o que me encantou desde o começo, lá quando eu via a mamãe passando pó milagroso na cara, era que aquilo era alguma coisa que te deixava mais bonito. Aquilo era algum item mágico que te fazia ficar mais bonito. Eu acho até hoje isso o máximo. Você poder mudar a sua aparência, você mudar alguma coisa que você não gosta em você usando maquiagem. Eu acho tipo, é igual uma tela branca e um estojão cheio de canetinha pra você fazer o que você quiser. A tela branca é seu rosto. Meu primeiro contato com maquiagem foi esse, foi assim, do pior jeito possível, pegando aqui, passando vergonha, minha mãe tirando a maquiagem de mim no meio do mercado, tirando todo o meu trabalho que eu fiz pra passar aquela esponjinha no nariz. Nossa, como eu sofria. E, gente, eu tenho que falar uma coisa pra vocês também. Vou me abrir aqui, vou abrir meu coração pra vocês. Gente, eu sofria muito com esse negócio de beleza, esse negócio de... Eu acho que assim, não sei como tá hoje, mas colégio, escola, adolescência, colegial, são os piores lugares do mundo. Se você é feio, se você tem algum motivo que as pessoas possam vir a te zoar, a observar em você e falar mal de você, saiba que isso vai acontecer com você. Quanto mais neutro você puder ser, melhor. E eu lembro que eu aprendi a lidar com isso do pior jeito possível, gente, porque como eu sofri. Não faço drama falando que, ai meu Deus, foi bullying. Não, feio, eu era feio, gente do céu. Não que eu seja lindo hoje, não me acho lindo hoje. Ainda tem muita coisa que eu gostaria de melhorar em mim. Por mais que pessoas falem que tá bom, mas nem sempre eu tô feliz comigo, não é sempre não. Ninguém nunca tá satisfeito, né? Mas gente, eu sabia, eu era feinho e esquisito, eu sabia que eu era feio. Graças a Deus o tempo é uma coisa que ele ajusta todas as suas proporções. Eu sei que tem gente mais nova que me assiste aí, menor de idade também, 15, 16, 17, 18 anos. Meu filho, se você se sente feio, espera passar o tempo. Ou você vai ficar muito lindo, ou você vai ficar igual você é. Eu acho que um dos maiores motivos pra eu ser ligado nessa questão de estética, pra eu gostar tanto assim de maquiagem, de transformar o rosto e tudo mais, é que antigamente eu me achava e sabia que eu era muito feio. E não tinha o que fazer, até os anos forem se passando e eu conheci a maquiagem, que eu poderia melhorar a minha pele, melhorar o aspecto do meu rosto, do meu nariz, o que eu não gostasse. E acho que a minha maior ligação é essa, a minha maior curiosidade em relação a isso. É a mágica que ela faz com qualquer pessoa que tem vontade. Lembra, eles não tem uma teoria, vou tocar no negócio aí. Não tem uma teoria que fala que a Anitta, eu acho ridículo isso, mas que a Anitta foi substituída, que ela morreu e uma menina nova substituiu. Já falava assim que a Avril Lavigne também morreu e ela tá no formol, alguma coisa assim, ou ela tá lá substituída. Aconteceu a mesma coisa comigo, eu acredito, porque, gente, eu era 30 vezes mais moreno, tipo 4 a 5 tons mais moreno do que eu sou hoje. Eu era muito cabeçudo, meu olho era muito pequeno. Eu não sei como é que chama, gente, não sei se é zarolho, caolho, mas meu olho era junto. Eu ainda acho que é um pouquinho junto, ó. Eu não sei se eu tô olhando direito. Eu não sei, eu era a pior coisinha mais esquisita e indefinida do mundo. Eu não tinha sobrancelha direito. Minha sobrancelha parecia 2 taturanonas assim. Eu não sei o que acontece, gente, mas ou você fica muito bonito, ou você fica equilibrado, digamos assim, que é o que eu me considero hoje, pelo menos, ou você continua a mesma bosta. E eu vou achar uma foto. Pera, achei. Vou tentar mostrar pra vocês. Fala aí se eu não fui abduzido. Se eu não morri e me colocaram no lugar de outra pessoa, fala. Gente, eu tô falando, gente, olha isso. É muito ruim você assim olhar algum reflexo e ver alguma coisa que você não gosta, ou que te chateia, ou que você gostaria de mudar e não pode. E pelo menos com a maquiagem eu conseguiria mudar algumas coisas que já me incomodavam muito. Eu não tinha coragem, normalmente eu ia sempre com a minha irmã. Eu não tinha coragem de entrar nas lojas de cosmético, muito menos em perfumaria assim grande, pra comprar maquiagem, porque todo mundo ficava olhando tipo assim,
E aí quando eu resolvi criar o canal, eu comecei a experimentar mais maquiagens, a ter coragem de ficar passando mais coisas no olho, na boca, na barba, no nariz, pra começar a usar isso durante o dia. E aí foi dando certo. E aí eu descobri que eu gosto do negócio. Descobri que eu me sentia bem desse jeito. Não que eu não me sinta bem sem maquiagem, nada a ver. Todo mundo tem que se sentir bem do jeito que for. Mas eu me prefiro de maquiagem. Eu acho, não sei. Eu espero que eu não tenha falado demais, que eu não enche a cabeça de vocês. Mas, enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like no vídeo se tu gostou do que eu falei. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo pra mim, que eu vou adorar responder. Vocês sabem que eu respondo tudo. Ah, inscreva-se no canal também, claro. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.